Olá, meu nome é Gabriel e hoje a gente está no nosso 13º dia do diário de leitura. A gente está lendo o livro de Romanos, então eu queria convidar você a abrir comigo o livro de Romanos, capítulo 13. A gente vai ler do versículo 8 até o versículo 10. Então vamos lá. 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Esse entendimento é bastante direto aqui. O que Paulo está falando, né? Ele começa aqui o capítulo falando. Ele acabou de falar, então a gente está no capítulo 12, 11, 12, né? Ele estava aqui falando sobre a salvação dos judeus, depois sobre como, como a gente deve buscar essa salvação nossa, né? Agora já, sem nacionalidade específica dos gentios, buscar esse amor e graça de Deus, não vivendo mais pelos nossos pecados. E aqui no capítulo 13, ele começa falando aqui. Antes ele deu uma listinha de regras, né? Então ele tinha uma listinha de regras onde todas elas resumem em viver pelo espírito do amor. E ele agora está falando, agora se submetam às autoridades, é o que ele começa falando no capítulo 13. Porque se vocês estão cumprindo a palavra, cumprindo o evangelho, cumprindo o amor e a bondade, vocês não devem temer as autoridades. Só temem as autoridades quem faz o mal. E aí ele volta nessa tecla aqui. Cumpram o amor. E ele vai dizer, ele vai dar umas regras que são escritas e ele fala, todas essas regras aqui, elas resumem a isso. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E ele diz mais que isso. Ele fala, todos os mandamentos que existem podem se resumir a isso. E óbvio que quando a gente fala isso aí, a gente não é que essa frase, ame o seu próximo como a si mesmo, já explicita o que é o amar o próximo como a si mesmo. E é para isso que existem todas as regras. As regras só explicam o texto. Não que elas sejam exaustivas no sentido de cada regra. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, Paulo dá uma lista de regras. Ele vai falar, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ele deu aqui 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ele deu aqui 4 regras. Essas regras sozinhas não são suficientes. Simplesmente não são, porque se eu pegar só uma, não matarás. Isso é uma regra. E eu posso cumprir essa regra, não matar ninguém, mas odiar outras pessoas. Não furtarás, não adulterarás, ele dá cada um. Cada uma dessas pequenas regras, elas não são o todo. E aí se eu juntar essas 4 regras, no caso de Paulo, elas também não são o todo. Porque ele fala, tudo isso aqui revela o espírito do texto, revela qual a direção que as regras estão enviando. Elas estão dizendo mais ou menos aqui, elas são 4 pontos dentro de um espírito maior, de um sentido maior. E ele fala, esse sentido maior se resume a, e acredito que não seja limitado a, porque esse resumo ame o seu próximo como a si mesmo. Várias pessoas podem interpretar de diferentes formas o que é amar o seu próximo como a si mesmo. E é para isso que servem as regras, para apontar qual que é o significado desse resumo. Então a gente tem um espírito do texto, algo grande e amplo, que não é ninguém descreveu exaustivamente, que é esse espírito de Deus. O espírito, a forma do evangelho de ver se resume a ame o seu próximo como a si mesmo. E o que significa ame o seu próximo como a si mesmo? Paulo dá 4 exemplos. Esses 4 exemplos também não são exaustivos. E para várias outras situações, terão outros exemplos. Se a gente perguntasse hoje para Paulo, o que eu teria que fazer? O que esse espírito de ame o seu próximo como a si mesmo quer dizer numa situação hipotética de qualquer outra coisa? Um jogo de futebol. Paulo, o que significa ame o seu próximo como a si mesmo num jogo de futebol? Ele talvez desse uma resposta, uma outra regrinha que é aplicada para esse cenário. Então é isso que ele está querendo dizer. A lei, ela explicita o espírito do texto, mas ela não é exaustiva em querer dizer o que é o espírito do amor em todos os sentidos da vida, em todas as situações, porque não cabe em livros escritos por homens todas as situações da vida. E ele diz,
Então ele resume isso aí e ele fala: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E é isso que ele diz então. Aquele que ama, então, e ama verdadeiramente, é o que cumpre a lei, porque a lei se resume no amor. O amor é o alvo final da lei. Da lei no sentido de indicar qual que é a vontade de Deus. Como a gente discutiu um pouquinho antes, a proposta da lei não era de levar a salvação, mas de mostrar ao homem que ele está muito longe do espírito da lei, desse espírito do amor, dessa vontade divina. Ela revela que o homem precisa de um Salvador. Mas ao mesmo tempo ela aponta para onde seria o caminho desse Salvador. Qual que é a vontade do Salvador? A vontade do Salvador é essa vontade do amor. E nós, como homens, temos extrema dificuldade em seguir tanto a lei quanto o espírito da lei. E por isso a gente precisa de Deus nos fortalecendo e guiando para que a gente possa chegar. Por isso que existe Jesus Cristo, que veio nos salvar o nosso pecado anterior. E mais que isso, nos dá uma vida nova através do seu Espírito Santo, para que agora a gente possa viver seguindo verdadeiramente o espírito da lei, esse espírito do amor. Acho que esse é o resumo da ideia de apresentar hoje. Um pouquinho de falar sobre o que é esse espírito da lei, o espírito do texto, o que está por trás dessa lista de regras. É realmente nesse caso, uma mensagem maior, né? É o amor de Deus, é a vontade amorosa de Deus de guiar, conduzir e criar o mundo que a gente deve buscar. E conseguimos isso através de Jesus, seu sacrifício e a liberação do Espírito Santo aqui na Terra. Amém? Queria convidar você a orar comigo. Meu Deus e Pai, Senhor eterno, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Agradeço porque a Tua Palavra nos revela aqui, mais do que palavras, mais o Espírito por trás dela. A Tua lei nos revela o Espírito da lei, a Tua Palavra nos revela o Espírito da Palavra. A Tua vontade nos revela o Teu Espírito, Senhor. O Teu amor nos revela a graça que encontramos em Jesus Cristo e eu só posso ser grato por isso. Eu peço, arde em nosso coração esse anseio de encontrar a salvação, de encontrar essa forma de viver e de ser salvos, agirmos como salvos aqui na terra, agir em amor, em honestidade, compaixão e em graça para com os outros. Agindo aqui, como Paulo diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, porque nisso resume toda a tua vontade e toda a lei. E eu te agradeço porque o Senhor nos diz isso através do seu texto. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, porque a tua morte perdoa os nossos pecados e a tua ressurreição nos justifica e nos torna justos, nos transforma para vivermos como o Senhor. Obrigado, porque a tua morte libera o Espírito Santo aqui à terra. O Espírito de Deus, essa afeição que temos hoje do Deus, que agora é Espírito e mora em nós, escolheu por morada cada coração. Obrigado. E que esse Espírito possa nos transformar hoje e todos os dias. Amém. É isso por hoje. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.